Bem, antes do vídeo começar, o famosíssimo salve para o Dragão de Galocha, por ser a primeira pessoa a achar a palavra secreta, e também um agradecimento ao The Rei Fur, por me ajudar em algumas gravações das comparações. Créditos a ele. Se vocês gostarem deste conteúdo, se inscrevam e deixem o like para mais comparações. Enfim, vamos para a comparação mais inusitada e surpreendente deste canal. O menu do Gmod possui algumas características interessantes, como um botão de servers, para um acesso rápido aos servidores mais famosos do jogo, incluindo alguns RPs e minigames, que depois irei falar deles. Temos o botão de procurar servidores, que é bem útil para poder salvar servidores para seus amigos entrarem sem precisar ficar criando. Temos o de iniciar jogo, que são os mapas para escolhermos, que depois falo deles, e outras pequenas configurações. Temos o botão de addons, que é uma função muito explorada pelo jogo, onde temos outras pequenas organizações na lateral. Um outro botão curioso é o de demos, que nada mais são do que gravações feitas pelo jogo para você salvar, e não vou aprofundar muito agora sobre isso. Tem os salvos que são apenas mapas salvos mesmo, nada novo por aqui. E por fim, temos as opções para mudar os controles, sensibilidade, teclas, comandos, entre outras coisas. O pior é o que o jogo não tem uma música tema, só é um menu passando imagens aleatórias do jogo mesmo. O SSB2, todo mundo já conhece o menu, a loja, que tem, ao contrário do Gmod, as opções, as coisas para comprar, que é um absurdo de caro, ao contrário do Gmod. Então vamos para o próximo. Quando você aperta a tecla C, você irá poder acessar o menu das skins, que vocês podem ver que é bastante inspirado no Half-Life. Tanto que ele é a base de muitas coisas do jogo. Essas skins têm uma quantidade razoável, mas além dessas skins básicas, esse sistema permite vocês importarem skins dos addons, podendo colocar skins do seu desejo sem precisar pagar ou comprar em uma loja do jogo. Também tem como mudar a cor de alguns pequenos detalhes das skins. Mas um problema é que você precisa se matar toda hora para pegar uma skin, mesmo podendo trocar enquanto joga. As skins do SSB2, todo mundo já conhece. Elas são normais também, mas têm uma quantidade e diversidade bem maior do que a do Gmod, com vários temas. Mas um dos problemas dessas skins é que a maioria delas são skins prontas de packs pagos da Unity, onde você pode achar facilmente se você ir procurar, como Pack Military, City, Apocalipse, Aeroporto, Space, Farm, entre diversos outros. Ou seja, a Madness não faz nem as próprias skins. As armas do Gmod são muito detalhadas e bem feitas, tipo a própria Gravity Gun, que tem dois tipos, um para pegar e fixar, e a outra para lançar para longe. Também um pé de cabra. Temos também a pistola comum, o revólver bem clássico, uma submetralhadora, uma arma futurista que atira umas bolas de energia, uma 12 comum, um crossbow com direito a zoom, uma granada, que possui vários tipos, como essa comum aqui, essa que faz uma fumaça preta bem forte até, e essa bola estranha que faz uma mancha vermelha no chão, bem esquisita até. Entretanto, essas armas são bem realísticas, inclusive dando suporte a outras armas de addons que são espetaculares, inclusive tendo um suporte até para uma bomba atômica, o que é absurdamente interessante, tanto para se divertir ou simular alguma guerra ou uma batalha desse grande tamanho de suporte dos addons. É óbvio que não poderia faltar skins das armas, elas são modeladas muito bem e podem ser conseguidas procurando pela Steam, e tudo isso sem pagar nenhum centavo para personalizar ou ter todas essas grandes armas. Já no SSB2, mesmo que algumas armas tenham algumas skins bonitas, que a maioria das pessoas usam até, nem se compara ao Gmod. Inclusive as armas são bem simples, como a AK, M4, Sniper, Dynamite e Granada. O maior foco mesmo do SSB2 são das armas de mão, onde tem uma infinidade de itens para ser usados, como de uma bola de neve até um machado, por exemplo. Então o SSB2 tem essa diversidade de armas básicas até que razoavelmente boa.
Os veículos do Gmod são extremamente simples, pois eles são veículos derivados do Half-Life. Por isso somente existem 3. O primeiro é esse estranho aqui, que parece um carro anfíbio com esses suportes brancos embaixo dele, sendo bem lento e quase nem utilizado. O segundo é esse bolim, que é geralmente usado para andar em lugares mais planos. Ele é meio enferrujado e é um pouco lento também. E por último temos essa coisa aqui, que nem sei descrever o que é, parecendo uma cápsula para se proteger de algo, sei lá. Mas não se engane, como esses veículos são derivados de outro jogo, permite que o Gmod possa receber diversos outros veículos, bem mais modelados e rápidos, com configurações bem mais avançadas de um carro mesmo, como suspensão, pintura, tração, velocidade, direção, texturas, rodas, entre diversas outras coisas. No jogo se expande de uma forma gigantesca, ajudando muito na personalização dele. Mas não é somente carros que ele suporta, claro que existem outros veículos, como motos, que são bem bonitas e velozes, aviões, que possuem características únicas e avançadas, e até mesmo barcos, que são bem velozes também. Já os veículos do SSB2 não ficam muito atrás não, com carros, motos, aviões, helicópteros, e até mesmo animais para você andar, o que ajuda muito na expansão do jogo, mas o problema principal é que não possuem uma personalização total assim como o Gmod, porque não se pode tunar, mexer na suspensão, nada disso, somente pintar. E outro detalhe é que os veículos precisam ser comprados, nem preciso falar dos veículos pagos, que são um grande roubo que acontece frequentemente nas últimas atualizações. Isso tudo dificulta muito as pessoas terem uma liberdade com os veículos, pois não podem criar nada sem pagar. A direção dos veículos do Gmod varia dependendo do veículo e até mesmo do addon, já que existem vários addons desse tipo, mas o que a direção afeta principalmente são os carros, pois existem vários addons de carros com diferentes direções. Por exemplo, esse carro tem uma direção mais rígida pois é de um certo addon. Já este outro carro tem uma direção mais suave, que é de um outro addon também. Ou seja, além disso proporcionar uma escolha pelo mais recomendado entre os jogadores, também tem a possibilidade de ajustar a direção, o que ajuda ainda mais nessa liberdade dos jogadores do Gmod nos veículos. A mesma coisa acontece no SSB2, que existem carros com diferentes direções, uns que demoram mais para virar, outros que viram bem fácil a pé, outros que deslizam um pouco para a direita quando tá dirigindo, o que eu acho bem ruim. Também isso afeta as motos, onde as mais lentas viram mais rápido, e as mais rápidas demoram mais. Os aviões, que se for menor, é mais fácil de controlar, se for maior, é bem mais difícil. Então temos essas variações de direções, o que pode ser bom e ruim ao mesmo tempo, por causa que você pode escolher os veículos ou a direção pode se repetir muito às vezes. As animações do Gmod são até que bem normais, vendo que há uma movimentação bem fiel, pois percebe a diferença quando está segurando uma arma e quando não está, e também o estilo de atirar de cada arma também influencia nas animações. Além dessas animações, temos as ações, que são feitas a partir de comandos feitos em um console, que depois eu mostro para vocês. Temos várias dessas ações, como comemorar, dançar, dar risada, fazer poses, entre outras. Geralmente são bem simples para você jogar com seus amigos, mas não é tão bom para fazer coisas fora disso. Já as animações do SSB2 mudaram depois de algumas certas atualizações, e ficaram um pouco mais detalhadas e com bem mais movimentos, como no caso de andar e também de correr, que mudaram bastante. Além disso, as armas assim como no Gmod, influenciam nas movimentações do jogador, mas virando se a arma for pesada, ou uma arma for leve, mas o grande diferencial é a enorme quantidade de animações que o jogo tem. Mesmo que a maioria das animações sejam de dança, algumas são meio diferentes, como as poses, e assim como no Gmod, também temos as ações, desta vez em maior quantidade. Enfim, como eu tava falando, também temos as animações de morte, de cumprimentar,
andar, de ficar parado, de outras poses, ou seja, são muitas que podem ser usáveis nos RPs, pois algumas são ações, o que eu vejo isso como uma grande vantagem. Os gráficos do Gmod são bem estáveis e consideráveis, pois podemos ver uma enorme distância de renderização com detalhes ainda por cima, sem precisar ter uma máquina potente cara para isso, o que é ótimo para aqueles que não possuem tanta condição poderem desfrutar disso. Outro exemplo são as explosões, que são bem convincentes e boas, mesmo com um gráfico baixo. Claro que tem como deixar os gráficos bem realistas e bem bonitos, usando a própria configuração de gráficos do jogo, ou até mesmo usando add-ons, o que também facilita em como você quer deixar os gráficos do jogo, podendo ajustar diversas opções, entre outras coisas. Já no SSB 2, mesmo sendo um jogo feito na Unity, e por ser um jogo que não foca tanto no realismo, os gráficos são bem básicos e não mudam tanta coisa, somente a qualidade das texturas mesmo, e adicionam uma sombra pixelada. Mesmo colocando na qualidade mais alta, ainda percebemos que tem vários erros de renderização pelo mapa, várias texturas piscando, coisas sumindo, o que é horrível para se jogar, sem falar na falta de otimização, mesmo que deu uma melhorada nas últimas versões, mas isso eu falo bem depois. O multiplayer no Gmod é extremamente diversificado. Geralmente os jogadores fazem zoeiras juntos, usando as coisas do jogo, o que é muito divertido, já que tem algumas coisas bem engraçadas de se fazer, pois o jogo dá essa liberdade toda. Mas lembram dos servidores que falei no início do vídeo? Então, não é só de zoeira que tem o Gmod, também temos servidores RP, com até mesmo chat de voz e profissões realistas, mas mesmo assim, tem momentos que acontecem e que são bem engraçados no RP. Além disso, temos os modos de jogo, que são diversos, como o Prop Hunt, que precisamos matar as pessoas que são props, o Modder, que precisamos sobreviver a um assassino e descobrirmos quem é, entre outros diversos modos. E se você juntar com add-ons, aí que fica uma maluquice que ninguém entende mais nada, por isso que eu considero uma das melhores coisas que esse jogo tem. Já o multiplayer do SSB 2 é uma mistura de amor e ódio, pois temos dois extremos aqui. De um lado temos o multiplayer normal, que você até pode zoar e brincar com os jogadores com as coisas básicas que o jogo tem, mas também temos a parte séria, aonde temos servidores de RP, alguns até bem organizados, geralmente com servidores no Discord são bem privados, além de existir regras e profissões, para tentar simular o máximo que o jogo pode oferecer. Agora o outro extremo é o que mais prejudica o SSB 2, que são as coisas extremamente horríveis que acontecem, não somente sendo bugs, como o anúncio bugar no meio da morte ou no carregamento, e os bugs do lag dos servidores, mesmo tendo uma internet boa, às vezes pode bugar também. Enfim, mas o outro lado também tem certos impactos das próprias pessoas que jogam mesmo, envolvendo os jogadores Kidin, os babacas, os anti-RPs, e até jogadores nazi, o que eu vejo tudo isso como uma fábrica de estresse gratuito. Então tem esses dois lados que se cruzam e causam isso tudo do jogo atual. As músicas no Gmod são bem personalizáveis, mas geralmente são utilizadas nas rádios dos veículos, pois fora disso, não há muitas coisas onde se usa a música no jogo. Mas voltando, há add-ons de você escolher a rádio que quer tocar, bem no estilo do GTA V, além de você poder escolher o tipo de rádio, se vai ser de um jogo, de suas próprias músicas, ou até mesmo rádios reais, o que é ótimo para dar um ambiente bom para o jogar curtir enquanto dirige. Já as músicas do SSB 2 são aquelas que todo mundo conhece lá do rádio, são músicas bem simples e limitadas, que dá para se divertir um pouco e dançar com o povo, mas nada de tão incrível por aqui, mas dá para serem usadas em algumas coisas bem específicas, até mesmo fazendo gambiarras para isso, além de ter tempo que não mudam essas músicas do jogo. O que poderia salvar seria os mods, mas isso eu falo lá pra frente.
Os props do Gmod são categorizados em 3 grandes grupos, mesmo com os addons. Esses grupos são os mesmos, só para ressaltar. Mas continuando, o primeiro grupo são os props normais, onde temos vários props de diversos tipos e tamanhos. Geralmente são utilizados para construções ou decorações em criações de mapas. O segundo grupo são os props pegáveis entre aspas, já que em sua maioria são armas que ficam no chão e você pode pegar para atirar, o que é muito bom para fazer mapas de PVP. E o grupo final são os ragdolls, onde são NPCs que não têm nenhuma ação própria, só ficam no chão, o que é muito bom para fazer algumas zoeiras, colocando eles em posições meio que questionáveis e usando as ferramentas do jogo para deixar tudo mais engraçado e estranho ao mesmo tempo. Já os props do SSB2 são categorizados de maneira bem parecida, sendo o primeiro grupo também dos props normais, mas há algumas exceções que possuem algumas funções diferentes no meio deles, como os trilhos, o rádio, alguns props animados, o que também serve para decorar e criar mapas, e os props comestíveis também, que recuperam a sua vida, o que é ótimo. Além disso, também temos os props pegáveis. Assim como no Gmod, podemos pegar armas do chão e usar, o que é bom para os mesmos mapas de PVP. E por fim, não temos os ragdolls, e sim os props extras, que possuem funções bem mais específicas para certas coisas, mas é um assunto que eu falo depois. O jeito de construir no Gmod é um dos poucos detalhes que o jogo falha, pois você tem que ir spawnando prop por prop e ir alinhando com a Gravity Gun, o que dá um trabalho desgramento para quem quer construir, principalmente construções grandes. Claro que tem addons que facilitam isso, criando uma espécie de duplicador, que ajuda a alinhar os props, mas mesmo assim, continua sendo muito difícil alinhar, pois qualquer deslize no ângulo, já tem que refazer. E também temos um outro jeito, que é utilizando um outro addon que tenta ajudar a criar grandes mapas, só que ele utiliza props primitivos, o que não é tão bom, mas é bem melhor, pois dá para alinhar e criar props em diferentes tamanhos, modelos, cores, entre outras configurações, isso que é uma vantagem boa até. Já o jeito de construir no SSB2 é um pouco diferente, pois você não precisa ficar alinhando certinho para construir, simplesmente você mexe pro lado e já alinha, e também tem como duplicar facilmente. Claro que nem sempre funciona assim, depende do ângulo, e também da posição que você quer colocar, aí não funciona muito bem, além de que isso funciona mais com paredes e chãos. Já com props menores e de decoração, fica meio errado e você mesmo precisa ajustar com a Gravity Gun. Mesmo com essas pequenas falhas, ainda é bem melhor de construir do que no Gmod, pois só vai te frustrar se for algum ângulo ou posição diferente mesmo. Os mapas do Gmod, pelo incrível que pareça, são bem simples se vermos como eles são, pois há apenas 2 mapas no jogo. O primeiro deles é esse mapa Construct, que é uma pequena área com um lago e alguns prédios ao redor. Parece não ser lá essas coisas, pois esse mapa é mais para zoar e fazer testes, típico do jogo mesmo. Mas há alguns segredos nesse mapa, como lugares bem escuros que dão até um pequeno frio na espinha de tão nervoso que a gente fica, e uma passagem secreta para uma pequena sala, com alguns detalhes, créditos e referências ao jogo. Já no segundo mapa original, é bem mais simples ainda, onde é só um mapa de grama com alguns relevos, nada demais, e com uma pequena estrutura de enfeite, mas que guarda um outro segredo, que é uma outra sala com algumas coisas meio estranhas. E tem uma réplica exata do mapa embaixo dele mesmo, o que é bem estranho. Mas de resto, é basicamente esse mapa. Claro que não podemos esquecer de mencionar os mapas que você pode colocar no jogo pelos addons. São inúmeras possibilidades e tipos de mapas, que vai de cidades grandes e ótimas para se ter no jogo, que obviamente não pode faltar segredos também nisso.
casas bem modeladas e bonitas, mapas apocalípticos, mapas naturais, mapas divertidos, e até mesmo mapas universais, o que abre uma extensa lista para o jogador escolher o tipo de mapa que quer jogar, o que é ótimo para a personalização do jogo e também para a coleção, pois quanto mais mapas diversos, melhor a gameplay do jogo, isso é um fato. Já os mapas do SSD2 são aqueles que todo mundo conhece, tanto que eu não vou me aprofundar muito aqui, pois eles não têm uma grande variação de um pro outro. Assim como na comparação anterior, eles vão de mapas extremamente simples, como o Gracie, mapas um pouco detalhados, como a Big City e o Russian Streets, mapas grandes, como o Chernobyl e o mapa Spicy, e os mapas diferentes, como o Skid Game e o mapa de neve, que é extremamente simples também. Ou seja, não são mapas pra lá de interessantes, pois já são muito conhecidos e não tem nenhuma novidade ou mudança ao longo do tempo. A física do Gmod funciona de uma maneira bem natural até, como vocês podem ver por esse exemplo de alguns cubos caindo de um prédio e batendo no chão sem ter qualquer coisa anormal ou um bug da vida, o que demonstra uma física bem sólida e convincente. Mas essa física geralmente tem uma aplicação maior às armas, pois acontecem colisões, por exemplo, esses props sendo destruídos, ou até mesmo explodindo por causa da dose, além dos props sofrerem com o impacto, chamado de ricocheteio, onde os props vão para frente por causa da bala. Claro que às vezes, acontecem umas coisas sem sentido, como certos props serem destruídos e outros não, mas continuando, esse ricocheteio também afeta os carros, pois as balas batem na lataria do carro e voam para pontos aleatórios, dependendo da onde você atira, o que é um detalhe que quase ninguém percebe, mas mostra o quão precisa é. E por falar em precisão, também temos outros detalhes curiosos, como você atirar através de uma abertura e a bala atravessar, o que os jogadores de PVP agradecem muito, ou seja, dá pra perceber que a física desse jogo é bem coerente para o jogador, e que possui lógicas aceitáveis e colisões feitas de uma maneira certa e bem pensada. Agora, a física do SSD2 é uma tristeza que até dói assim, pois passa longe de ser aceitável, com lógicas sem sentido nenhum, como o carro parar do nada mesmo estando muito rápido, colisões extremamente mal feitas, como o carro ficar todo bugado quando bate ele várias vezes, deformando de um jeito muito exagerado, o jogador que atravessa paredes quando está em algum veículo, e que ironicamente, não passa em lugares onde deveria passar. Os tiros também não conseguindo passar em lugares onde é nítida a abertura, o que é o completo oposto do Gmod, sem contar os exageros que existem, como por exemplo, qualquer arma pode simplesmente ricochetear qualquer prop, independente do tamanho ou peso, o que é um absurdo ver uma pistola conseguindo afastar um tanque, por exemplo. Além da enorme quantidade de bugs que acontecem com os jogadores envolvendo ela, como props desaparecendo do veículos e props se atravessando como se não existissem ali, além das coisas recém-adicionadas, que não funcionam nada certo, ou seja, o SSD2 tem uma das piores físicas e já passou do tempo de arrumarem, ou colocar uma física melhor, e que faça mais lógica e evite bugs comuns que a maioria conhece no jogo. A otimização no Gmod é bem fluida e consistente, o que contribui para uma melhor experiência e desempenho. Assim como já falei nos gráficos, mesmo que você tenha um PC mais ou menos, você não se preocupa tanto se vai perder qualidade e desempenho, ou vai travar o jogo do nada, ou crashar enquanto explode e spawna coisas, ou até mesmo se andar por um mapa grande. Agora, no SSD2, mesmo que há muito tempo temos essa otimização ruim, onde geralmente ela afeta nos servidores com muitos props, tipo nos RPs da vida, ou até mesmo em um mapa normal do jogo com mais detalhes, tipo uma Big City da vida.
mas milagrosamente, a otimização melhorou um pouco nas últimas atualizações, mas mesmo assim, há celulares mais fracos que ainda não foram otimizados para o SSB 2, o que faz muita gente ainda permanecer com travamentos, ou em situações piores, quase fica injogável de tanto travar. O PVP do Gmod é uma das melhores coisas que esse jogo tem, e não é para menos, as mecânicas de tiro, onde podemos ver as balas voando, o que ajuda muito a desviar a mira, que nem precisa falar o que ela faz, além de ser bem precisa, ajuda muito em disparos de longa distância, mesmo não sendo uma sniper da vida. O dano de cada arma em diferentes partes do jogador, que é responsável pelo headshot, por exemplo, é essencial para melhores táticas para dar o máximo de dano possível. A precisão dos tiros, que seguem a mira, mas podem desviar se baterem em alguma coisa. Além de todas essas coisas, a praticidade dos comandos tipo atirar e correr são muito boas. Tudo isso junto resulta em um PVP extremamente frenético, principalmente se você ir em servidores e ainda mais juntar com addons de armas. O que deixa o PVP uma maravilha de rápido, frenético, preciso e brusco. Para quem quiser se divertir e ao mesmo tempo treinar os reflexos e melhorar a agilidade, recomendo vocês jogarem o PVP do Gmod. Se o PVP do Gmod é frenético, o do SSB 2 é o oposto. Na maioria das vezes, o PVP só se resume em atirar com bazuca nos outros e torcer para quem morrer primeiro, pois a mira nem sempre funciona do jeito que queremos, além da movimentação horrível dos jogadores, o que deixa o PVP extremamente lento e sem tanta emoção, além de que também torna quase impossível de desviar dos tiros, pois o personagem fica lento quando é atingido. Isso era para ser bom, mas acaba irritando demais, e ainda mais atualmente, que você não vê tanto PVP usando outras armas mais comuns, tipo uma M4 ou AK. Nem tanque e nem robôs se usa mais tanto hoje em dia, o que infelizmente tirou a graça dos PVP do jogo. Claro que existem técnicas por trás dos combates, mas não são tão ágeis e rápidas e habilidosas quanto as do Gmod. Os packs do Gmod são uma espécie de subdivisão do jogo. Aqui não tem muito o que falar, pois eles geralmente são convertidos de outros jogos, trazendo mais ragdolls, mais props específicos e úteis de diversos tipos, mais armas pegáveis, ou seja, é tipo uma extensão opcional para o Gmod. Agora, os packs do SSB 2, infelizmente, em sua maioria são pagos, com alguns preços bem exagerados para o que o pack traz. Por exemplo, os packs de veículos, que custam 10, 15 ou até mesmo R$20, o que é muito caro se formos comparar com o pack Apocalipse, que é o mais famoso e que traz bem mais coisas, e custa mais de R$30, ou seja, não faz sentido nenhum pack de veículos quase custar um pack Apocalipse da vida. Claro que existem vários fatores, como a nossa moeda ser desvalorizada, e a conversão também, mas mesmo assim, já são muitos packs pagos no jogo, e existem poucos packs que custam moedas e gemas, como os famosos packs do Daily, como o Siri e o Spicy, além de outros packs recentes, como Race e o Apocalipse 3. Com isso, dá para perceber a enorme falta de inovações no jogo, pois comparado ao Gmod, é bem desbalanceado, pois enquanto em um jogo, você pode importar packs de graça, no outro, você quase nem consegue ter um pack, o que infelizmente, dificulta a expansão do SSB 2 para novas experiências. Pelo incrível que pareça, existe proteção contra hacks no Gmod, mesmo que o hack não seja tão comum no jogo, eles existem e precisaram criar uma proteção, que no caso, é um addon também, mas nele, só podemos utilizar em servidores, porque no single player não faz muito sentido ter proteção nesse caso. Enfim, o addon se ativa por meio do console do jogo, e funciona muito bem, detectando na hora quem tenta usar o hack, e banindo ou expulsando a pessoa do servidor depois de alguns segundos, e ainda possuindo várias configurações, como os logs,
que são uma espécie de relatório de diversas coisas que acontecem no servidor, como as detecções de hacks e seus detalhes, além das falsas detecções, os relatórios genéricos, que são coisas que não têm tanta importância, ou access logs, que você pode ver mais informações de quem entrou no servidor e suas ações durante isso, e os error logs, que pelo nome, já dizem que são relatórios de erros que acontecem durante o jogo. Depois disso, podemos ver as estatísticas, que são aquelas onde vemos outras informações, como o hack mais usado no servidor, o número de hacks detectados, a porcentagem deles, e até mesmo um gráfico no meio mostrando tudo isso. Depois, temos os módulos, que são como auxiliares para uma melhor proteção, e que além de facilitar as detecções, evita detecções falsas, o que é essencial, pois acaba se tornando meio injusto. Também ajuda na organização, já que você pode ativar e desativar quando quiser, mas dependendo da situação também. E por fim, temos as configurações avançadas, como o scanner de falsas detecções, onde você pode ajustar a quantidade e a porcentagem para melhorar o funcionamento dele. As punições, que são o de mais importante, já que você pode ajustar se eles podem ser banidos do servidor, serem alertados, receberem uma mensagem antes da punição, ou delay antes da punição. Enfim, contudo, é uma proteção extremamente avançada e complexa, cheia de detalhes, informações e utilidades, e com certeza irá levar um tempo para alguém novo aprender todas essas funções dela. Mas por ironia é uma coisa paga. Sim, uma coisa paga no Gmod. Infelizmente nem tudo é perfeito nesse jogo, e ainda mais custa bem caro. Então dificilmente alguém irá usar em servidores. Por esse motivo, ainda há diversos hacks presentes dentro do jogo, mesmo que ainda tem como conter, usando as punições do console. Por exemplo, já a proteção do SSB2 é bem diferente. Ela tenta detectar o uso de hacks a qualquer momento, e nesse caso, é do próprio jogo mesmo. Uma das formas de detecção é a mensagem que aparece se você usar um Parallel Spice ou um aplicativo semelhante da vida para poder burlar o jogo, mas não acho tão boa assim, já que é só desinstalar e pronto, não tem punição alguma depois disso. Claro que tem uma punição para casos mais graves, tipo um ban da vida, e com isso, o jogador perde a conta por completo, o que eu acho bom até, mas alguns só vão criar outra para poder voltar a jogar. Mas continuando, a outra forma é os servidores do jogo não permitirem jogadores que estão usando algum APK. Assim muitos que usam APK mod, vão jogar com os famosos player M da vida. Para quem assistiu a outra comparação, sabe disso tudo que eu falei. Caso você não assistiu, ela está no izinho que irá aparecer agora. Enfim, mas recentemente, um grupo de hackers apareceu no jogo e começou a criar hacks de diversos tipos para o Game Guardian, ensinando a colocar sem precisar de root ou algo parecido, e assim conseguindo burlar o jogo, e por isso, muitos jogadores imortais, com todas as coisas desbloqueadas, com uma quantidade de coins e gemas absurdamente alta, começaram a aparecer, tanto que chegaram a aplicar um golpe na Madness e conseguiram modificar o nome de diversos jogadores. Alguns aí devem conhecer essa história, e também conseguiram roubar a conta do Gazelle, e entraram em servidores usando a skin de admin. Foi um caos, mas a Madness conseguiu reverter e salvar as contas. Mas o grupo ainda está ativo, criando mais hacks de diversas formas. E ainda não foi encontrada uma solução da Madness em punir ou evitar que eles continuem com isso. Como vocês já perceberam há um bom tempo, o Gmod é um jogo muito extenso, e não é diferente com suas coisas extras, tanto que eu já falei algumas nas partes anteriores, mas ainda são muitas e nem vai dar para falar todas nesse vídeo. Então vou falar algumas, só para ter uma ideia. Primeiramente, temos a corda, que serve para conectar partes de props ou até mesmo veículos, o que é ótima para fazer construções, ou zoeiras, se preferir. Temos também o elástico, que é tipo uma corda só que pelo nome já diz como ela é, servindo para puxar props ou veículos um no outro, o que também é ótima para fazer zoeiras, ou seja, nenhuma novidade por aqui. Além desses, também temos o emissor,
que emite partículas de diversos tipos, o que pode parecer mais ou menos no início, mas se você tiver criatividade, pode criar funções incríveis, como uma fumaça em um prédio para simular que ele está pegando fogo. Também pode funcionar em uma batida de carro. Enfim, isso vale não só para o emissor, como para as outras coisas que eu já mostrei. Mas continuando, temos algumas funções extras de construção, que são as dúplicas, onde elas servem para copiar e colar o que você criou, o que ajuda muito nas construções, pois não precisa ficar criando toda hora de novo para poder colocar, além de que você pode compartilhar suas criações com outras pessoas, o que também é uma maravilha para personalizar. E de bônus, temos 4 menções honrosas: a solda, que serve para grudar um próprio no outro, bem boa até. Uma roda, mas não é uma roda de carro por exemplo, é uma roda de engrenagem, onde podemos configurar, colocando o eixo, a velocidade, enfim, com isso, dá para fazer diversos mecanismos e sistemas para o jogo, como máquinas funcionais e outras coisas do tipo. O famosíssimo console, que vocês viram muito nessa comparação, onde funciona como um chat, para conversar e tals, ou para executar comandos variados do próprio jogo, como ficar imortal, que é o mais famoso, além de outros bem mais complexos. E um detalhe que tinha no SSB 2 antes, que é o danos de queda. Quem é mais antigo no jogo deve lembrar disso, mas nesse caso, varia dependendo da altura. O que contribui para a física e o realismo do jogo. Agora, no SSB 2, os extras não são lá essas coisas, são só pouquíssimas adições que podem ser úteis ou não, dependendo da situação, e são bem conhecidas pelos jogadores, como os Otters, que temos o Spawn, onde um nome já diz o que ele faz, só spawnar os jogadores em um determinado local, e os mecanismos, onde temos as esteiras, que já foram meio esquecidas pelos jogadores, pois não tem muita inovação nelas, mesmo que possam ajudar muito se tiver criatividade, é claro, assim como no Gmod. E também temos o teletransporte, que é bem conhecido, essencial, e bom para ir direito em algum lugar. Sem contar as coisas que eu acho desnecessárias, como os emojis, que também já falei em um vídeo bem antigo do canal. Confira no izinho que vai aparecer no canto da tela. Enfim, continuando, temos também as coisas básicas dos servidores, como o sistema de adicionar amigos, as configurações do server, como mudar o host, mudar o horário, mudar se pode construir, e spawnar veículos, salvar o mapa, enfim, nada de novo por aqui também. Além de uma menção honrosa ao nitro dos carros, que quase todos já conhecem e tem, e ajuda bastante em corridas e fugas para pegar velocidade. E por fim, temos o que eu considero os melhores extras, são eles: o Daily, que ele te dá recompensas a cada dia que passa, isso é realmente muito bom, só que muitos já zeraram esse Daily inúmeras vezes, mas sempre vem as mesmas coisas para pegar, a única coisa que importa depois disso são as coins e as gemas, mas para quem é novato, esse Daily ajuda muito a progredir no jogo. E também as famosas cases, que é uma maravilha de tão boa, cheia de itens únicos e diferentes para você tentar a sorte e pegar, o que nem sempre acontece, e acaba só te frustrando mesmo por perder muitas coins aqui. O Gmod, como todos já viram, é completamente feito por addons, tanto que o jogo se transforma em outros jogos de tanta diferença que eles fazem, e por isso, são muito importantes, e a maioria deles se pode encontrar na Steam, que é uma loja de jogos bastante conhecida, mas nela, podemos encontrar o Workshop, que faz dela bem especial não só para o Gmod, e sim para diversos jogos. Mas voltando ao foco, existem diversas e extensas categorias de addons, de todos os tipos que você pode imaginar.
desde addons ultra realistas, até addons zoeiros, que vocês já viram muitos nesse vídeo. Só que às vezes, os addons são bem pesados, alguns chegando até mesmo a ter mais de 1 GB de tamanho, ou seja, se você não tiver uma máquina boa, você vai precisar escolher com cuidado os addons que você quer usar. Só que, você antes precisa ter uma conta e se inscrever nas lojas da Steam para poder baixar, e também, como já falei, nem sempre vão ser grátis, mas pelo menos a maioria é. Ou se preferir, usem alguns sites que deixam baixar de graça, tipo esse que vocês estão vendo na tela. Enfim, isso só demonstra a enorme capacidade das modificações em poder transformar o jogo, contudo que ele seja adaptado a isso. Por exemplo, ele se tornar um open source da vida. Para quem não sabe o que é isso, é uma maneira de deixar os arquivos do jogo de maneira que dê para editar e adicionar novas coisas, mas irei explicar isso depois. Quando se fala em mods para o SSB2, todo mundo já pensa em hacks de vida infinita, munição infinita, tudo desbloqueado, dinheiro infinito, essas coisas. Mas no caso, não vou abordar nisso, já que estou falando de modificações legais e interessantes ao jogo. Por exemplo, quem se lembra dos mods de texturas e sons feitos para o SSB2 há um tempo atrás? Eram mods bem promissores, pois o Sandro, o cara que fez os mods, era um pioneiro nisso, já que ninguém até aquele momento sabia como fazer mods para o jogo, tanto que ele lançou diversos mods desses tipos, como uma que era boa para se usar em roleplay, mas a maioria era somente para customizar o jogo, o que deixava bem mais divertido e interessante de se jogar, mesmo com as limitações que existiam dentro do jogo, já que nem tudo era possível se modificar. Mas como a Madness não atualiza o SSB2 tão frequentemente, então usar mods seria uma boa diversão temporária até atualizar. Só que infelizmente, algo que era bem promissor ao jogo e poderia mudar totalmente o jeito de jogar, não foi aproveitado pela Madness, já que depois de algumas atualizações, não permitiu mais a modificação dos arquivos, tirando o open source, que já era bem limitado, e ficou inviável, tanto que se tentar fazer isso de novo, não dá para logar na conta. Na minha opinião, isso foi uma grande oportunidade perdida, pois ele ensinou a como modificar os arquivos, o que deixaria uma grande porta para a criatividade de muitos, e quem sabe, adicionar essa função ao jogo depois que os mods já forem estabelecidos, e aumentando o open source do jogo, deixando mais arquivos poderem ser modificados ou até mesmo adicionados. Seria algo épico para um jogo de celular. Só minhas lamentações por isso. Então, essa foi a nossa última comparação para encerrar com chave de ouro. Eu espero que pelo menos, a maioria assista até o final do vídeo, pois irei avisar agora, que na descrição do vídeo, tem um link que mostra todas as informações do nosso especial de 4.000 inscritos. Sim, depois de tanto tempo e de tanta enrolação também, finalmente irá ter esse especial, pois eu acho que muitos nem se lembravam mais da postagem que fiz na aba comunidade do YouTube. Então, só pra avisar de início, não é uma live, e sim um vídeo editado, com várias zoeiras que vocês já estão acostumados a ver. Então, passem nesse link quem quiser participar desse grande especial prometido por mim. Mas continuando, esse vídeo deu um trabalho da zorra para poder fazer. Demorei mais de 4 meses para terminar. Sem contar a enrolação também, né, Luciano? Então tem chance de ter algumas coisas meio desatualizadas. E se eu esqueci de algo nessa comparação, avise nos comentários por favor. E também espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal para ter mais vídeos desse tipo. Então, até um dia aí, seus gostosos. Falou!